A ficção científica não está mais confinada às páginas dos livros empoeirados ou às telas brilhantes do cinema de Hollywood. Ela está sendo derramada neste exato momento em milhões de toneladas de concreto bruto, forjado em aço indestrutível e codificado por redes neurais de inteligência artificial em uma escala tão colossal que desafia a nossa própria compreensão humana da realidade física. Bem-vindos a um mundo insano onde a engenharia moderna transcende as leis da gravidade que conhecemos. Imagine um lugar hostil onde foguetes militares letais são usados para construir pontes suspensas sobre abismos mortais, onde milhares de toneladas de explosivos apagam cordilheiras inteiras do mapa para dar lugar a aeroportos gigantescos e onde represas colossais retêm tanta água que chegam a alterar fisicamente a rotação do nosso próprio planeta. O futuro não é mais uma promessa distante e inalcançável. Ele já foi brutalmente construído e nós vamos levá-lo agora para uma jornada imersiva e assustadora através das maravilhas arquitetônicas e tecnológicas mais insanas, megalomaníacas e revolucionárias já concebidas pela mente humana. Prepare-se para questionar o impossível e testemunhar de perto o alvorecer de uma nova era de hipertecnologia. Antes de embarcarmos nesta viagem de tirar o fôlego rumo ao desconhecido, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas aventuras fascinantes rumo ao futuro sombrio e brilhante da humanidade. Apertem os cintos, a invasão cibernética começa agora. Ponte do Rio Sidurê. Para conectar dois penhascos separados por um abismo insondável, os engenheiros geralmente recorrem a helicópteros ou guindastes tradicionais, mas aqui eles fizeram algo completamente sem precedentes na história da humanidade, trazendo artilharia pesada e disparando foguetes militares que carregavam cabos piloto diretamente através do desfiladeiro incrivelmente profundo. Erguendo-se majestosamente a uma altura impressionante de mais de 1.600 pés, esta maravilha da engenharia olha de cima para o rio que corre lá embaixo, parecendo apenas um fio prateado minúsculo na paisagem acidentada. O maciço sistema de cabos de suspensão desta ponte é tão formidável que pode suportar uma força de tração máxima equivalente ao peso de mais de 40.000 caminhões pesados. Ao dirigir por essa estrutura monumental em dias de nuvens baixas, a névoa envolve o asfalto, criando a ilusão fantástica de que você está pilotando uma nave espacial, cortando o espaço sideral, completamente suspenso no ar. Até o ano de 2026, milhares de sensores de inteligência artificial estarão constantemente monitorando a fadiga do metal para garantir a segurança absoluta desta ponte gigantesca, criando um ecossistema inteligente de manutenção.
uma obra que nasceu da fusão improvável entre tecnologia militar agressiva e ambição civil implacável, elevando o tráfego rodoviário. A alturas extremas que outrora pertenciam apenas aos pássaros e às nuvens errantes do continente asiático, transformando para sempre a forma como desafiamos a gravidade. Trem suspenso Optics Valley Photon. Se você acredita que veículos flutuando silenciosamente pelo ar, com pessoas olhando através de pisos invisíveis, são cenas restritas aos filmes distópicos de ficção científica, precisa urgentemente abrir os olhos para a realidade atual. Esta linha comercial impressionante estende-se por 6,5 milhas e opera de forma totalmente automatizada, deslizando suavemente sob um único trilho suspenso a uma altura de 33 pés, completamente sem a presença de um motorista humano. O design futurista e arrojado do vagão causa um impacto visual imediato, cercado por painéis de vidro de alta resistência que proporcionam um ângulo de visão ininterrupto de 270 graus, permitindo que os passageiros contemplem o panorama urbano com clareza cristalina. No entanto, o detalhe mais enlouquecedor desta máquina é o seu piso de vidro totalmente transparente, que permite aos viajantes sentirem a vertigem de olhar diretamente para o solo, passando rapidamente bem debaixo dos seus pés enquanto se movem pelo céu. O sistema utiliza avançados motores magnéticos permanentes que ajudam o trem a atingir uma velocidade máxima de 43 milhas por hora de maneira quase inaudível e sem qualquer solavanco perceptível. Este projeto de alta tecnologia não é apenas um experimento ousado, mas também criou um padrão completamente novo e irrevogável para o transporte criativo e inteligente. Provando que o amanhã já está deslizando majestosamente sobre as nossas cabeças nas ruas movimentadas da metrópole. Ponte Beipanjiang. Não olhe para baixo sob nenhuma circunstância, pois o espaço gigantesco de 1.854 pés de profundidade que se abre abaixo deste asfalto é amplo o suficiente para engolir o Empire State Building inteiro e ainda sobrar muito espaço vazio. Suspenso no ar sobre um desfiladeiro de montanhas rochosas de calcário escarpado, este colosso arquitetônico futurista detém com orgulho o recorde mundial absoluto por ter o convés mais alto já construído pelo homem sobre o leito de um rio feroz.
O vão principal desta obra-prima colossal se estende por inacreditáveis 2.362 pés, firmemente sustentado por um sistema de cabos de sustentação tão complexo que parece desafiar permanentemente as implacáveis forças da gravidade. Durante a construção perigosa, os destemidos engenheiros utilizaram veículos aéreos não tripulados para puxar os primeiros cabos piloto sobre o abismo e instalaram um batalhão de sensores inteligentes para monitorar cada micromovimento da ponte em tempo real. Atravessar esta artéria de asfalto moderno reduz drasticamente o tempo de viagem de 5 exaustivas horas para meros 90 minutos, acelerando a economia local de forma estrondosa. A imagem surreal desta rodovia de alta tecnologia, cortando violentamente as nuvens espessas do desfiladeiro profundo, proporciona uma experiência visual tão esmagadora e poderosa que se assemelha instantaneamente a uma cena climática de um filme de ficção científica, onde a humanidade finalmente impõe o seu domínio soberano sobre as paisagens mais brutais e inacessíveis da Terra. Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Imagine dirigir por uma estrada perfeitamente lisa, sob o sol escaldante, cercado por um oceano cintilante e brilhante, quando, de repente, a pista inteira desaparece num mergulho abrupto, de 130 pés, diretamente para a escuridão do fundo do mar. Este superprojeto de infraestrutura detém o recorde alucinante de sistema de travessia marítima mais longo já concebido em todo o planeta, ostentando 34 longas milhas de aço e concreto incrustados nas águas selvagens. A superestrutura titânica devorou impressionantes 440 mil toneladas métricas de aço de altíssima resistência para forjar uma armadura indestrutível projetada para enfrentar furacões mortais e resistir a impressionantes 120 anos de fúria oceânica ininterrupta. O grande clímax desta obra faraônica reside no tubo submerso gigantesco, uma maravilha da engenharia escondida nas profundezas, para permitir que navios cargueiros superpesados naveguem livremente pela superfície marítima acima das cabeças dos assustados motoristas em trânsito. Duas modernas ilhas artificiais foram erguidas brutalmente em alto mar em tempo recorde para servirem como pulmões e cubos vitais de conexão para todo esse ecossistema viário hipercomplexo. Para garantir a paz absoluta nesta artéria, um exército invisível de milhares de sensores inteligentes e câmeras armadas com inteligência artificial vigia severamente cada movimento de pneu que ousa cruzar esse leviatã arquitetônico. É muito mais do que apenas uma rota comercial gigantesca. Trata-se da promessa definitiva de que o oceano indomável também pode ser pavimentado pela obsessão humana por velocidade e integração territorial absoluta. Ponte Aizhai. Imagine que você está dirigindo vagarosamente por um túnel asfixiante, entalhado a frio dentro das tripas úmidas de uma montanha de rocha podre, quando, num surto assustador, as paredes arrebentam no vazio. Seu pneu repentinamente escorrega a mais de 1.100 pés vertiginosos e abissais, suspenso no ar sombrio sem qualquer solo firme abaixo. Rasgando sem nenhum remorso a escuridão letal do cânion asiático, a cicatriz sangrenta em forma de ponte suspensa estica os seus braços de aço por mais de 5.000 pés contínuos, unindo brutalmente dois orifícios impenetráveis cavados direto no peito da pedra.
O vão livre diabólico e opressor de quase 4.000 pés de extensão segura firmemente dezenas de veículos maciços no meio do vento cortante. Erguida através de um orçamento astronômico de milhões de dólares americanos, a superestrutura ignorou a falta de espaço na lama do vale para cravar pilares estúpidos. Em vez disso, ancorou-se diretamente na montanha, provando a força irreal e insana da crueldade mecânica estendida e suspensa. Projeto de transferência de água sul-norte. Cortando impiedosamente as veias abertas do subsolo asiático, esta cicatriz hídrica colossal devorou quantias espantosas de 62 bilhões de dólares para afogar tiranicamente o continente árido e sedento do norte. Ao forçar a espinha brutal da engenharia pesada a perfurar violentamente as camadas rochosas e a imunda lama sob o leito do lendário Rio Amarelo, a hidra titânica mecânica esmaga distâncias abissais e intermináveis. A escavadora monstruosa e fria criou canais de aço ininterruptos subterrâneos, cravando túneis implacáveis na escuridão. Sequestrando o fluxo natural com inteligência autônoma mutante, a inumana rede cibernética será gerida por algoritmos sombrios no futuro, decidindo o destino pálido de cada gota d'água letal que flui em seu ventre caótico. É um sistema impenetrável e monstruoso de escravidão hídrica, projetado para extinguir a seca impiedosa do pó estéril da capital, submetendo a natureza brutal ao controle milimétrico e absoluto da máquina. Represa de Xiluodu. Você pode ficar estático e minúsculo à beira deste abismo aquático colossal, observando a parede de concreto encurvada aprisionar milhões de toneladas de água turva e ainda perguntar ingenuamente onde estão as massivas turbinas geradoras. Oculta com malícia estratégica absoluta, a verdadeira fera mecânica foi dolorosamente esculpida, de forma completamente subterrânea, dentro dos picos escarpados inóspitos da rocha, tornando a escala do terror elétrico invisível. A dupla carapaça espessa de betão armado, arqueada em duas direções implacáveis, redireciona toda a pressão esmagadora do poderoso rio diretamente para os flancos rochosos inquebráveis, absorvendo o impacto letal como um escudo biônico divino. Retendo forçosamente quase 10 milhões de acres-pé de água pesada, a barragem formou um lago artificial morto, sepultando cânions naturais profundos. A engenharia letal deste complexo prova friamente a ambição destrutiva de desfigurar silenciosamente a espinha rochosa milenar selvagem para instalar os motores elétricos sombrios mais assustadores da Terra, escondidos covardemente do alcance da visão dos céus iluminados. Ponte Hunyang. Visualize com horror um colosso de pedra cruzando as nuvens, onde o teto letal dispara trens sombrios a velocidades impossíveis e logo acima deles, uma via infernal expele caoticamente dezenas de veículos deslizando em 8 ruidosas faixas.
Cortando agressivamente a neblina espessa do vasto rio Yangtze, este sanduíche metálico de pura fúria logística estende a sua monstruosidade ininterrupta por implacáveis 4 milhas de aço frio, colidindo o mundo automotivo superior com as artérias dos túmulos férreos inferiores. O vão principal esmaga as correntes fluviais, ostentando medonhos 3.500 pés pendurados e seguros magicamente pelas garras afiadas de concreto, subindo 600 pés na neblina opressiva. As correntes impiedosas e as macicotas forças dinâmicas provocadas pelos veículos colossais não balançam um único milímetro a placa letal indestrutível, enquanto os cargueiros rastejam na água inferior. O empilhamento sombrio das funções sobrepostas prova impiedosamente que a estética brutalista e maciça da eficácia asiática devora e domina absolutamente tudo. Ponte da Shengguan de Nanjing. Quando a fundação sólida rochosa ceder violentamente sob os ataques sísmicos de um terremoto destruidor de 8 graus na escala Richter, quase toda a arquitetura urbana global despencará, exceto esta abóbada de aço blindada que carregará pessoas intactas. Transpassando de modo arrogante as águas pesadas do grande caudal fluvial, a resiliência inumana deste marco ferroviário devorou premiações colossais por absorver dezenas de milhares de libras maciças por simples pé linear. Os arcos letais monstruosos gêmeos empurram ferozmente 5 espantosas milhas de imponência estética fria, resistindo furiosamente aos piores impactos naturais e esmagando os limites da sobrevivência humana. Sentado num trem cruzando essa estrutura a 186 milhas por hora, o que mais choca não é a velocidade brutal, mas o silêncio de morte e a estabilidade irreal que o metal proporciona no meio do vazio, provando o triunfo cego da engenharia. Ponte do rio Qingshui. Para forjar fisicamente um gigante indestrutível de aço pesado cruzando o ar rarefeito a mais de 1.332 pés de altitude vertiginosa, o mundo tradicional passaria 2 estéreis décadas em lentas e exaustivas discussões burocráticas. Porém, os ferozes engenheiros apressados cravados neste colosso ergueram extensos 1.000 metros de metal em apenas 3 velozes e impiedosos anos de trabalho ininterrupto. Apoiado implacavelmente sobre 18 afiados pilares fincados nas rochas cavernosas calcárias, o monumento sorveu rapidamente mais de 1 bilhão de yuan monetários chineses. A janela de vidro embutida, com assustadores 184 mil pés quadrados, esmaga a vertigem inútil no peito dos tolos que ousam olhar para baixo
transformando a passarela escura num santuário extremo. Desde o seu nascimento sangrento de suor e aço, atraiu saltadores radicais do mundo inteiro que buscam despencar propositalmente desse paredão insano de pedra e fumaça para desafiar a morte com os próprios olhos estilhaçados pelo vento denso da montanha infinita. Ponte Aizai, a ilusão de ótica letal e asfixiante, provocada intencionalmente por este fio carmesim vibrante, cortando os dentes de uma montanha escarpada, força cruelmente o globo ocular a paralisar com o choque. O esqueleto vermelho da ponte brutal suspensa distorce o horizonte, chicoteando o céu a 4.757 pés de altura sobre o abismo selvagem nublado. Suportando o trecho ininterrupto de 2.625 pés no ar gélido, a estrutura cruza o vazio sem sequer o conforto de tocar o solo lamacento do rio lá embaixo. Transitando desamparado nesta lâmina cortante rodoviária de alta montanha, o motorista frágil depara-se com as grossas veias que irradiam ameaçadoramente do topo de duas torres vermelhas monstruosas. A obra esmaga a sanidade do indivíduo até uma dimensão insignificante perante o Leviatã imortal, desafiando a lógica de autopreservação civil e impondo domínio irrevogável sobre as ladeiras mortais da rocha milenar. Ponte Pingtang. Se você cometesse a audácia absurda de arrancar a célebre estrutura de ferro da torre histórica de Paris e encostar, lá na lateral da haste principal deste pilar pontiagudo asiático, a velha senhora francesa sumiria eclipsada. Elevando o brutal estandarte de dominação por cravar na crosta a maior torre de suspensão sólida gigantesca da Terra, a agulha alcança letais 1.089 pés afiados, cegando as camadas gélidas da estratosfera. O esqueleto monstruoso triplo pontiagudo sustenta cabos irredutíveis de suspensão que abraçam a abissal fenda, cruzando espantosos 7.000 pés. Ele estica a estrada mágica sobre infinitos poços turvos e esverdeados da mãe caótica da natureza selvagem, esmagada pela ambição cibernética da infraestrutura mutante. Este titã opressor prova ao resto do globo que as rochas íngremes do desfiladeiro não representam absolutamente nada além de um mero degrau inofensivo sob a bota de ferro de um império construtivo inquebrável, de expansão infinita e de asfalto contínuo.
Ponte do Canyon Huadiang. Apague violentamente dos seus frágeis arquivos cerebrais qualquer recorde que julgava intocável, pois este leviatã cortante de fita de metal suspenso sobre poços cársticos é a primeira obra monumental concebida capaz de romper o teto vertical absurdo de 600 metros. Flutuando como uma fantasmagórica assombração cibernética na estratosfera brutal, os decks de rodovia densa repousam a 2 insondáveis milhares e 50 pés do abismo fluvial turvo e devorador lá embaixo. Arrancando toda a lógica física, a monstruosa corda de suspensão estica a escultural estrutura de aço que engoliria infinitas couraças de guerra, rasgando o vazio geométrico. Esta artéria letal humilha cruelmente a paisagem verde envolta em névoa selvagem, escavando nuvens e espancando a altura frágil das velhas glórias humanas. A quantidade obscena de metal e esforço injetados nesta travessia comprova o ímpeto incontrolável e assustador da infraestrutura contemporânea asiática, que se recusa categoricamente a abaixar a cabeça diante de uma vala continental abissal. Parque Solar da Represa de Longyanxia. Imagine uma vasta planície estéril e inóspita, onde quase nenhuma folha crescia, e agora testemunhe o choque impiedoso de como a ambição tecnológica engoliu 10 enormes milhas quadradas dessa terra com uma carapaça de silício absorvedora de luz. Desdobrando-se no horizonte poeirento em fileiras militares meticulosamente infinitas, quase 4 milhões de painéis solares negros transformaram a topografia intocada em um circuito eletrônico cibernético que cega as vistas humanas. O impacto visual desta paisagem alienígena é dolorosamente opressivo, formando oceanos retangulares artificiais de energia devoradora diretamente na face ressecada da crosta continental. As fotos de satélite tiradas de órbita expõem a aberração formidável, demonstrando cinicamente o imenso apetite elétrico das megacidades que sugam essa força remota. O santuário não recebe turistas alegres. Ele é letalmente focado em canalizar e drenar cada gota fotônica disparada violentamente através dos céus, transformando uma rocha inútil na maior bateria cibernética planetária. Porto de Águas Profundas de Yangshan. Reúna toda a massa de aço de 50 torres Eiffel e jogue-a no meio do oceano violento, e você terá apenas a fundação básica deste monstro logístico avassalador. Expandindo-se ferozmente longe da costa lamacenta, este porto de águas profundas opera como uma entidade mecânica colossal e fria que dita o pulso do comércio global. A ponte Dongai, uma artéria de concreto de 21 milhas de comprimento, conecta este leviatã isolado ao continente, superando sem esforço a extensão de toda a ilha de Manhattan. Com canais de navegação cavados a 60 pés na escuridão marinha, o abismo permite que navios titânicos de 200 mil toneladas deslizem velozmente para suas entranhas de aço enferrujado. Ao olhar o horizonte,
Milhões de contêineres são empilhados metodicamente por braços robóticos inumanos, formando labirintos metálicos vertiginosos que desafiam as tempestades do mar aberto. Mastigando cruelmente cerca de 40 milhões de caixas de aço por ano, esta besta cibernética impiedosa orquestra um balé ensurdecedor na névoa salgada. Estação Hidrelétrica de Baietan. Oculta de modo insidioso nas profundezas abissais e impenetráveis de uma cicatriz de concreto armado frio, a verdadeira fera reside longe dos olhos humanos. Este muro colossal detém implacavelmente as massas caóticas e mortíferas do poderoso rio selvagem, engolindo a selva furiosa. Ostentando friamente na cara das outras nações uma altura maciça e assustadora de 950 pés, o dique assassino de água supera facilmente o tamanho da Estátua da Liberdade. Ele exigiu o sacrifício colossal de derramar quase 10 milhões de metros cúbicos de cimento sobre a lama podre, esmagando covardemente a fúria cósmica natural. A máquina gigantesca e brutal contém túneis subterrâneos escuros e diabólicos que se estendem por centenas de milhas insondáveis, uma distância tão esmagadora que daria para cruzar regiões inteiras. Com uma única torção insana e giratória de seu rotor gerador imenso, a usina blindada suga o choque letal da água para alimentar o império elétrico da civilização moderna. Torres Tencent Seafront. Como construir uma fortaleza inquebrável capaz de abrigar as mentes cibernéticas da Ásia e, ao mesmo tempo, resistir aos espancamentos infernais dos supertufões litorâneos sem desabar no mar revolto? A resposta foi desenhar uma couraça giratória aerodinâmica, permitindo que a força eólica simplesmente escorregue e desapareça. Erguendo violentamente dois espigões impenetráveis de 814 e 637 pés, este leviatã tecnológico rasga as nuvens e corta a densa poluição urbana. A estrutura escraviza as tempestades, submetendo a natureza brutal à matemática e reduzindo em 40% toda a emissão tóxica de carbono do complexo. Atadas por assustadoras correntes aéreas na forma de pontes suspensas espessas no meio do éter, as duas massas corporais siamesas de aço negro dividem a força gravitacional esmagadora do vento.
A sua espinha torcida e diabólica representa o arroubo da arquitetura brutalista e sombria, forjando um escudo intransponível que desafia eternamente a fúria do oceano e o caos da metrópole. Vanke Center. Em vez de ceder à tentação primitiva de rasgar o céu, construindo uma lâmina de vidro apontada ao sol, os idealizadores desta hiperestrutura de 380 metros tomaram uma decisão aterradora. Eles suspenderam bruscamente no ar o imenso cadáver de aço do arranha-céus, esticando-o horizontalmente sobre o solo úmido da metrópole. É uma manobra antinatural que esmaga a visão dos humanos que caminham sob suas enormes pernas estruturais. Espalhando o seu peso monstruoso por mais de 1.296.000 pés quadrados, a construção engole hotéis, escritórios e lajes em uma espinha dorsal contínua. Conquistando um cobiçado troféu ecológico de platina, a barriga oculta da besta esconde jardins suspensos e sistemas vorazes que reciclam tempestades. Capturando os raios cruéis do sol asiático através do seu teto agressivo, o edifício prova com frieza tecnológica que a fundação civil clássica tornou-se obsoleta diante desta nova densidade espacial inumana. Torre de Xangai. Lutar pela sobrevivência em altitudes extremas cercadas por ventos rasgantes e supertufões mortais requer mais do que apenas aço estático, e é exatamente por isso que essa gigantesca agulha de vidro resolveu se torcer sobre si mesma em inusitados 120 graus perfeitos. Elevando-se assustadoramente acima da metrópole superlotada para arranhar os céus em inacreditáveis 2.073 pés, este colosso inabalável esmaga qualquer outra estrutura para reinar soberano como o pináculo absoluto do país asiático e um milagre indiscutível da moderna hiperengenharia. A espiral aerodinâmica hipnótica, que esculpe brutalmente o exterior, desde a raiz no solo sagrado até o pico vertiginoso, não é um luxo, mas uma manobra tática calculada por computadores neurais para fatiar o vento com facilidade, reduzindo a carga de pressão natural em drásticos e salvadores 24% de impacto. O esqueleto esmagador deste titã de concreto empurra 1.870 bilhões de libras contra a crosta terrestre, ancorado por uma fundação desesperadamente cravada a 279 pés no núcleo macio da Terra escura. O verdadeiro guardião contra o colapso sísmico, no entanto, é o coração pendular da fera, um amortecedor de massa monstruoso que ostenta 1.100 toneladas, balançando de maneira arrepiante, pesado e silencioso, suspenso magicamente próximo ao topo afiado, anulando as vibrações catastróficas e selando definitivamente o juramento sagrado de imortalidade inquebrável deste farol celestial implacável, cravado na paisagem metropolitana moderna, em constante evolução caótica e desenfreada. Nova área de Binhai. Este território imenso definitivamente não foi arquitetado para abrigar o trabalho suado da carne e do osso, mas sim para ser governado pelo intelecto frio de um porto marítimo totalmente autônomo, frotas incessantes de caminhões não tripulados e robôs,
que categorizam furiosamente milhares de livros por hora. Expandindo-se ferozmente sobre uma superfície colossal de mais de 1.158 milhas quadradas de costa marítima, esta supermetrópole futurista atua como o banco de testes definitivo para as tecnologias mais agressivas do nosso tempo. Os arranha-céus que rasgam o horizonte não possuem esquinas tradicionais. Eles são forjados com curvas aerodinâmicas insanas que criam uma estética surrealista e perigosa, indo infinitamente além da imaginação dos construtores conservadores do passado. No coração cultural deste leviatã de concreto e fibra ótica, repousa um sistema de bibliotecas modernas operado por máquinas ágeis e precisas que são ativamente capazes de classificar, mover e organizar com perfeição assustadora mais de 20.000 cópias impressas em um exíguo intervalo de apenas 60 minutos. O ar da cidade é saturado por ondas invisíveis de uma potente rede de quinta geração, garantindo que o mar de dados flua ininterruptamente por toda a espinha dorsal urbana através de uma plataforma em nuvem indestrutível. Este monumental enclave hipertecnológico é a prova violenta e inegável de que a união absoluta entre algoritmos implacáveis e ecocidades sustentáveis não é uma promessa distante, mas a nossa realidade atual inadiável. Parque Científico de Zhongguancun. Engolindo vorazmente uma área aterradora de mais de 57.000 acres de solo estéril, este perímetro fortificado de conhecimento extremo prende em suas garras o destino trilionário de 40 unicórnios tecnológicos e controla violentamente 60% do poder mental artificial de toda a capital. Este campo de batalha intelectual brutal foi forjado especificamente para entrar em colisão direta e esmagar a hegemonia histórica e arrogante do renomado Vale do Silício Ocidental, armando-se com as mentes mais brilhantes e vorazes da geração digital. O centro de convenções icônico, que se eleva de forma alienígena sobre este território proibido, foi totalmente projetado e erguido a uma velocidade insana e inaceitável, precisando de muito menos de 1 ano e meio para ser construído a partir do momento em que a primeira faísca da ideia surgiu em 2020. Revestido por enormes e imponentes painéis brancos de aço curvo, o gigantesco teto assume a forma de um trevo de múltiplas folhas flutuante, cujas fendas imitam os padrões caóticos e violentos dos ventos frios que varrem as estepes inóspitas e brutais do vasto interior asiático. Sob esta monstruosa carapaça metálica, 270 potências corporativas gigantescas, especializadas exclusivamente no desenvolvimento sombrio de inteligência autônoma, orquestram suas estratégias ocultas e manipulam dados infinitos, solidificando a fortaleza como a principal e indiscutível forja de armamentos cibernéticos do novo século. Onde ideias teóricas perigosas e obscuras tornam-se armas tangíveis para a dominação econômica global da humanidade.
cidade do conhecimento de Guangzhou. Com imensos edifícios centrais distorcidos, assumindo a forma colossal de uma dupla hélice de DNA e uma frota silenciosa de táxis voadores não tripulados, cortando furiosamente o céu azul, esta é a materialização brutal do que significa habitar o século 22 hoje mesmo. Atuando como um cérebro eletrônico superdimensionado, plantado firmemente no solo úmido, a infraestrutura deste núcleo urbano inteligente tem a capacidade voraz e assustadora de absorver violentamente as águas das chuvas torrenciais. O sistema engole e armazena uma quantidade massiva de líquido perfeitamente equivalente a 10 piscinas olímpicas gigantescas, mantendo essa reserva preciosa escondida nas entranhas da cidade para um reuso ecológico perfeitamente sustentável. Nos períodos de seca agressiva, o design urbano integra mais de 40% de densa cobertura verde nativa, transformando o distrito inteiro em um pulmão natural titânico que trabalha silenciosamente dia e noite para filtrar e esmagar a poeira fina que ameaça sufocar a metrópole maior ao seu redor. As enormes estruturas de vidro de alta tecnologia refletem de forma ofuscante a intensa luz do dia, fazendo com que os prédios pareçam diamantes maciços e cortantes largados por gigantes sob a vastidão celeste infinita. A rede aérea de veículos autônomos transporta mentes brilhantes de um topo de arranha-céu a outro sem jamais tocar a superfície, unindo o apogeu vertiginoso da inteligência artificial à revolução da biotecnologia em uma dança urbana que desafia implacavelmente a compreensão humana convencional e os limites da sanidade estrutural. Cidade de Ciência e Tecnologia do Futuro de Hangzhou. Uma cidade onde todas as suas necessidades diárias são resolvidas magicamente em exatos 5 minutos e o entregador que traz a sua encomenda não é um ser humano suado, mas uma máquina autônoma fria e milimetricamente precisa. Espalhando-se como um imenso tapete cibernético por uma vasta área territorial de quase 50 milhas quadradas, esta metrópole de vanguarda eliminou completamente as ineficiências do passado. Todo o sistema nervoso desta infraestrutura urbana colossal é impulsionado de ponta a ponta por uma inteligência artificial formidável, que não dorme, não pisca e não comete erros operacionais. Ruas repletas de edifícios em forma de pirâmides escalonadas estranhas são interligadas por uma complexa e vertiginosa rede de pontes de vidro em alta altitude, criando um espaço de convivência tridimensional verdadeiramente alienígena e inigualável no mundo. Nas calçadas imaculadas, exércitos silenciosos de robôs logísticos independentes movem-se incessantemente executando as mais diversas tarefas de distribuição sem a menor necessidade de intervenção de carne e osso. O coração deste colosso tecnológico é alimentado pelo intelecto brilhante de mais de 450 mil especialistas altamente talentosos, que operam em escritórios brutalmente verdes e ecológicos para manter esta maravilha isolada no topo da inovação global. Essa utopia concreta prova, sem sombra de dúvida, que o conceito de ficção científica deixou de ser um delírio cinematográfico distante para se transformar na realidade habitável, respirável e matematicamente otimizada de um amanhã que já bateu agressivamente nas nossas portas de vidro. Nova área de Pudong. Quando o relógio marcou o início desta metamorfose imperdoável,
este terreno era apenas um enorme pântano lamacento e agrícola ignorado pelo resto do globo, mas que evoluiu com uma velocidade tão brutal e impiedosa que hoje se ergue como uma impenetrável e sufocante selva tridimensional feita inteiramente de vidro afiado e aço frio, ajoelhada reverentemente nas margens escuras da margem leste do imponente rio Huangpu. Essa megametrópole financeira engoliu ferozmente o horizonte tradicional e substituiu-o por monólitos espelhados de aparência profundamente alienígena e surreal. Exibindo arranha-céus pontiagudos que perfuram as nuvens com uma agressividade física inabalável, a cidade parece ter sido arrancada à força diretamente das visões perturbadoras do mundo de amanhã, onde as limitações da engenharia terrestre simplesmente não ousam existir. Cobrindo milhões e milhões de pés quadrados incalculáveis, as gigantescas paredes espelhadas refletem o caos aquático do rio, enquanto as entranhas da cidade são impiedosamente vigiadas e coordenadas por cérebros de dados em nuvens supremos. Ao cair da noite profunda e sombria, um imensurável exército de enormes holofotes e sistemas de iluminação inteligente ganham vida pulsante, não acionados por dedos humanos imperfeitos, mas operados com frieza milimétrica pela inteligência artificial central que decide as cores, os ritmos e as emoções da capital pulsante de luz e poder econômico, transformando todo o abismo urbano escuro em um símbolo mundial indestrutível da aniquilação do passado rústico e do nascimento violento de uma supercivilização globalizante e intocável de hipertecnologia. Distrito Financeiro de Qianhai. Erguido brutalmente sobre 5,8 milhas quadradas de terra, violentamente roubada do próprio oceano expansivo, este polo econômico marítimo esconde um segredo perturbador. É absolutamente impossível encontrar um único veículo motorizado circulando pela superfície de suas ruas imaculadas. Em um ato de planejamento urbano quase utópico, os arquitetos decidiram banir o asfalto tradicional e afundaram toda a infraestrutura rodoviária e os sistemas de transporte pesado para as profundezas frias do subsolo, reservando o nível do solo exclusivamente para uma explosão monumental de vegetação exuberante e praças abertas para os pedestres. Cortando o coração dessa metrópole silenciosa e impecável, 5 gigantescos canais artificiais foram projetados para canalizar a água salgada do mar diretamente para o centro nervoso da cidade, criando uma paisagem aquática urbana mágica e inesquecível que desafia os limites do design civil. Este complexo colossal ostenta mais de 300 milhões de pés quadrados de puro espaço arquitetônico utilizável, onde dezenas de arranha-céus reluzentes se comunicam uns com os outros através de uma rede surreal de passarelas aéreas de vidro suspensas. Além de sua estética avassaladora, toda essa arena metropolitana funciona como um laboratório vivo e ininterrupto para o futuro cibernético da humanidade, contando com uma cobertura integral da rede de 5ª geração para permitir que a inteligência artificial assuma o comando absoluto e silencioso de todas as atividades diárias de manutenção, limpeza e segurança, provando que o amanhã é perfeitamente limpo, submerso e rigorosamente automatizado. E assim terminamos brutalmente esta odisseia épica, letal e estonteante pelos abismos hipertecnológicos colossais de aço pálido e inteligência artificial opressora asiática. A fronteira inútil, cega e patética entre a sua realidade pacata
e a ficção científica alienígena impiedosa foi destroçada sem perdão e estilhaçada na sua mente. Diga aqui nos comentários com coragem qual destes monumentos mortíferos abissais alienígenas e reais hackeou severamente e esmagou a sua sanidade medíocre hoje. Esqueça as viagens fúteis ao passado e inscreva-se cego imediatamente no canal, curtindo com força para seguir conosco rumo ao apocalipse estrutural cínico do futuro.